aqui. A gente não esqueçam de colocar o presente lá no chat para eu contabilizar a sua presença. A gente vai começar a aula corrigindo a atividade que foi passada na semana passada. Inclusive, deixa eu olhar aqui quantas pessoas mandaram, porque eu não vou reabrir prazo não, tá certo? A atividade é para ser enviada até às 23h59 de hoje, e apenas 18 pessoas enviaram, né? Então, a gente tem 20 alunos que não enviaram e que vão ficar sem nota. E eu também não vou reabrir, não. Simples assim. Então, a gente vai corrigir a atividade para depois a gente continuar com o conteúdo. Pode ser? A gente vai fazer o seguinte, como nós temos 19 participantes, a gente vai... 20, né, agora. Ó, tem gente aí no meio que tá na live aí que não respondeu a atividade. Deus está vendo que você está participando da live e não respondeu. Tem aqui 18 pessoas e tem 20 participantes, ou seja, 2 que estão aqui, supondo que os que estão aqui na live mandaram, né? Nós temos 2 pessoas que têm até 23h59 para mandar, né, MacGyver? Então, vamos lá. Quem pode... Ah, desculpa, você já mandou. Inclusive, eu acho que tu já tinha foi um dos primeiros que que mandou. Tô brincando, MacGyver. Então, vamos para a primeira questão, que diz assim, defina com suas palavras o que é o Sistema Financeiro Nacional. Então, quem pode ler a resposta? Cadê o caderno de vocês? Abram aí o caderno. Quem pode ler, começar a ler e explicar a primeira questão. Vocês estão com o caderno guardado, né? Vão lá pegar o caderno. A gente aguarda, 1 minutinho ou 2, a gente aguarda. Alguém já está em ponto de bala? Kaique está no ponto de bala. Leia aí, Kaique. Leia aí sua resposta. Tá um som de um ventilador aí no fundo, tá? Não, estou escutando perfeitamente sua voz, sem ruído algum. Ok. Então vamos lá. O Sistema Financeiro Nacional, ou SFN, é um conjunto de instituições públicas e privadas que compõem o mercado financeiro brasileiro, tendo como principal função realizar a ligação entre agentes deficitários ou da economia, né, que precisam de recursos emprestados, e os agentes superavitários, né, eu acho que é esse o nome, superavitários, que dispõem de recursos para emprestar. Você fez isso com suas palavras ou tu viu em algum lugar, assim, pegou e complementou de alguma fonte na internet? Não, eu fui pesquisando, fui lendo o material que o senhor mandou, fui vendo as coisas, aí eu fui formando minha resposta. Tá ótimo, perfeita. Mais alguém gostaria de complementar a resposta de Kaique? A gente vai fazer assim, 3 pessoas para cada pergunta, para não demorar muito tempo. Alguém gostaria de complementar a resposta do Kaique? Vamos lá. Quem é o próximo? Bora, pessoal, participar da correção. Acredito que vocês fizeram a atividade. Mas lê aí, Nayana, a sua resposta. Mesmo que esteja igual, mas acredito que você não colocou exatamente, muda alguma coisa. Sempre muda alguma coisa. Fale aí sua resposta. Bom, eu vou ler aqui. Peraí. Pronto. É que eu tava esperando cessar uns barulhos externos aqui, mas é barulho mesmo. Eu coloquei só assim, que o Sistema Financeiro Nacional, né, o SFN, ele compreende as instituições do governo que controlam o funcionamento operacional dos mercados e entidades financeiras. Ficou bem resumido, mas eu acho que é isso. Tá correto. Francisco Rodrigues, tu manda uma mensagem para mim depois no privado, que aí eu te mando um e-mail para você enviar por e-mail, tá certo? Mas tem que enviar até hoje. Depois eu comento a resposta do Kaique e da Nayane. Eu queria que só mais uma pessoa complementasse, eu dissesse a sua resposta, o que fez. Tu
pode ler, Francisco Rodrigues, a tua resposta, tu fez a primeira. Posso ler para a gente? Posso, deixa eu só achar aqui que tá dentro do caderno. Tá certo. Eu fiz assim: o Sistema Financeiro Nacional do Brasil é formado por conjunto de instituições financeiras ou formadas para a gestão da política monetária do governo federal. Eu só fiz o que eu precisei na internet e Tá ótimo. alguma complementação. Tá ótimo. Então, meio que as três respostas, elas vão se complementar. A resposta de Kaique, ele vai dizer que o Sistema Financeiro Nacional, conjunto de órgãos que vão intermediar a relação entre os agentes deficitários, ou seja, os poupadores, com os agentes superavitários. Aliás, os deficitários, que são os tomadores, com os superavitários, que são a questão dos poupadores. Então, meio que o sistema financeiro é o conjunto, né, de órgãos que vão suplementar, né, que vão regulamentar essas relações. A resposta de Nayane é bem parecida, né, com a resposta do Kaique, e vai meio que complementar, né, trazer essa relação. E a resposta do Francisco meio que vai, além disso, dizer também que o sistema financeiro também vai se preocupar com questões voltadas às políticas econômicas. E todas estão corretas. Isso aí a gente vai compreender que o sistema financeiro nacional é o conjunto, né? Se a gente fosse dar uma definição, é o conjunto de todas as instituições que vão regulamentar as relações entre os agentes superavitários e deficitários, bem como todas as políticas econômicas existentes entre esses órgãos, né? E entre esses agentes. Então, é meio que se a gente fosse elaborar uma definição, né? Lógico que todas as definições vão estar corretas, mas meio que essa seria uma definição, né? O Sistema Financeiro Nacional vai regulamentar essas, né, essas relações entre esses agentes, né? Poupadores e tomadores, e também vai regulamentar toda a política econômica, né? Toda a política que vai acontecer dentro, né, desses órgãos. Ok? E a segunda, eu só pedi para que vocês citassem os órgãos. Alguém, além de citar, explicou os órgãos? Acho que é a Lívia, né? Lívia, tua resposta, Lívia até me procurou por essa pergunta. Tu colocou apenas os órgãos ou tu explicitou também? Teve alguma pessoa que está aí, que está nessa live, além de citar os órgãos, comentou sobre eles na resposta que gostaria de ler? Ninguém? Então, qualquer pessoa, diferente dos que já participaram, gostaria de ler a segunda pergunta? Carlos Zênio, ligou o microfone, agora eu participo. Eu vi você ligando o microfone. Não, eu liguei sem querer, professor. Mas participei, você fez atividade? Fiz. Pois leia a segunda. Só espera aí, deixa eu... Tô buscando um negócio ali. Eu estava vendo que você estava com o caderno fechado. Aproveitar tudo ruim. Então, deixa você explicar a terceira, que é mais complexa. Qualquer pessoa aí com um caderno na mão, lê aí. Deixa eu ler a minha. Pois leia, Lídia. A estrutura é a segunda, né? É a segunda. Certo. A estrutura do Sistema Financeiro Nacional, SFN, é formada pelos órgãos normativos, dentre eles Conselho Monetário Nacional, Conselho NAC Seguros e Privados e o Conselho Nacional de Previdência. É Previdência, né? Que eu botei só a sigla. Previdência privada e complementar.
e complementar isso. A E SUSEP. pelas entidades supervisórias, tais Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados e Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Tá ótimo. Então, são todos esses órgãos que vão compor o Sistema Financeiro Nacional. Perfeita resposta. Eu não vou pedir que outra pessoa responda, porque praticamente vai ser a mesma coisa, né? Acredito que ninguém colocou diferente da Dali. Ou teve Pera, alguém não, que não. Repete aí, por favor, Lívia. colocou diferente, Kaique? Não, Repito, é só para confirmar. Teve. pois eu vou ler de novo. A estrutura do SFN, Sistema Financeiro Nacional, é formada pelos órgãos normativos, dentre eles Conselho Monetário Nacional, Conselho NAC, Seguros e Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar e Privada. E pelas entidades supervisoras, tais Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados e Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Ok? Ah, nossa, eu botei poucos no caso. Eu não sabia que era todos aqueles que tinham no material. Aí eu pensei que era só alguns. Aí eu só. Só complementar a resposta depois, Kaique, tá certo? Não tem problema, não. Tá correto. Se você tiver colocado só o CM, tu colocou só o CMN, qual foi o que tu colocou? Colocou só o CMN, Eu coloquei o CMN, o CVM, o BCB, né, que é o Banco Central do Brasil, e o SUSEP. Pronto, só botei esse. Ó, deixa eu compartilhar aqui a tela. Ó, a estrutura do Conselho Nacional. Vocês estão vendo aí o slide? Estão vendo o slide? Ó, a estrutura do Sistema Nacional é essa daqui, ó. São 7 órgãos. São 3 órgãos normativos. A gente vai entender hoje um pouco deles. E nós vamos ter também as entidades supervisoras, que são 4. Os órgãos normativos, eles vão meio que normatizar, ou seja, eles vão meio que criar a lei, eles que vão ditar tudo, tá certo? Eles que criam as normas. O principal deles é o CNN, que a gente vai estudar hoje, que é o Conselho Monetário Nacional. Aí nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o CNSP, e temos o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Aí as entidades supervisoras, essas entidades, elas vão supervisionar tudo o que os órgãos normativos vão dizer, certo? Então, quais são as principais entidades supervisoras? Nós vamos ter o Bacen, que é o Banco Central, tem essas duas siglas, ou BCB ou Bacen, é mais conhecido como Bacen, Banco Central do Brasil. Nós vamos ter a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Vamos ter a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. E vamos ter a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então, veja que praticamente um se casa com o outro. Ó, quem vai ser as entidades supervisoras do Conselho Monetário Nacional? O Banco Central e a CVM. Quem vai ser a entidade supervisora do CNSP? A SUSEP. Quem vai ser a entidade supervisora do CNPC? A Previc, certo? Então, meio que uma vai supervisionar a outra, tá certo? Quem dita as normas são os órgãos normativos e as entidades supervisoras vão meio que fiscalizar, né? Meio que vão implementar as normas que são ditas pelos órgãos normativos, tá certo? Vocês entenderam essa segunda pergunta? Ficou alguma dúvida? Eu entendi. Exatamente, Magali. Diretoria, professores. A diretoria diz e os professores... aí você bota barra, depois alunos, né? Uma escadinha. A pirâmide, né? A pirâmide societal. E para a última pergunta, né? Que diz assim, observe a figura abaixo e explique como se dá o processo de intermediação financeira. Agora que eu quero ver, quem pode ler?
Sua hora, Carlos, né? Carlos, Larissa. Ei, Aí, professor, Eu é posso ler, porque... Pedro? Não, lê aí, por então. o É porque povo. eu só botei o que era intermediação financeira. Tipo, eu não expliquei desse jeito aí, não. Que tá na foto. A conversinha é essa. Eu tô sentindo muito sua falta, viu, Carlos Dani? Você participava muito nas aulas presenciais, eu puxava suas orelhas para ver se você volta a participar do jeito que participava nas aulas presenciais. Tá Não é porque é certo? melhor pessoalmente. Assim é ruim demais falar. Não, se você for esperar para participar presencialmente, meu filho, você vai esperar só, só em outro curso técnico, porque praticamente vai ser até o final do curso técnico desse jeito, pelo visto que eu vejo. Então você perca essa timidez que vai dar certo. Bora lá, quem foi que Pedro queria falar? Fale, Pedro, sua resposta. Sim. Tá bom, vou ler aqui. Vocês estão me escutando direito? Tô sim. Tá bom. Coloquei assim. A intermediação financeira é uma ação que diz respeito à compreensão de recursos pelas instituições financeiras, dirigindo dinheiro de agentes econômicos superavitários, que são os poupadores, para os agentes deficitários, que são os tomadores. Os poupadores precisam emprestar o dinheiro que eles possuem e cobrar juros por essa operação. Um exemplo muito fácil de poupador são os bancos. Já os tomadores são a maioria das pessoas ou entidades que não têm dinheiro, mas que precisam utilizar posteriormente. Então, eles aceitam pedir emprestado aos poupadores e pagar a eles no futuro, com um valor acrescido de juros. E se esses tomadores não pagarem o empréstimo, ocorrerá o processo de inadimplência. Ótimo, perfeito. Mais alguém? No final eu comento as respostas. Quer ler, Larissa? A sua? É o povo delatando mesmo, né? Um delatando o outro. Não, mas a minha tá tecnicamente igual a de Pedro. Eu botei a Mas mesma fala. coisa. Não tá Meu igual Deus, tá assim. tão branco. Tenho certeza que vocês colocaram as mesmas palavras. Pois tá bom, vou ler aqui, peraí. A Depois eu posso intermediação ler, Pedro. financeira. Pode, depois você lê. A intermediação financeira é uma operação na qual há a figura dos tomadores e dos poupadores. Os poupadores são as empresas ou pessoas que possuem dinheiro, mas querem mais. Já os tomadores são aqueles que precisam de dinheiro. Os poupadores investem seu dinheiro no banco, que acaba cedendo crédito a uma taxa de juros compostos aos tomadores. Um fator interessante é que os bancos devolvem o dinheiro dos poupadores a uma taxa de juros simples. Por isso, os bancos são as empresas que mais lucram no país. Vale lembrar que muitas vezes os tomadores acabam não pagando o que devem, gerando inadimplência. Acho que é Ótimo, só bem isso. parecido, mas você complementou, né? Um vai complementando o outro. Vá, Vitor, lê a sua resposta. Vitor? Vou Tu lê falar já a agora. tua, Tuliane. Oi? Vou Vitor? falar, pode? Pode. Intermediação financeira é uma atividade que consiste na capacitação de recursos por instituição financeira, conjuntos das unidades. Peraí. As unidades econômicas, superioridade, repassando os recursos para as unidades definidas. Terminou, Vitor? Sim, sim. Certo. Fala aí, Tuliane, a sua resposta. Eu comecei assim. Para compreender, nós precisamos saber o que significa cada termo. Os intermediários financeiros são os bancos que vão receber o dinheiro dessas pessoas. Os poupadores são aquelas pessoas que deixam o seu dinheiro em algum banco para poder guardar algum dinheiro que está sobrando, como forma de receber juros acima disso. Os tomadores são aquelas pessoas que pedem algum dinheiro emprestado, ou financiamento ou empréstimos. E a inadimplência são alguns tomadores que acabam não devolvendo o dinheiro devido ao banco. Aí eu expliquei depois.
Os poupadores deixam seu dinheiro ao banco ou os intermediários financeiros e pagam, adicionam uma certa quantia com taxa de juros sobre aquele dinheiro, para que exista certo lucro. Esse dinheiro de juros vem dos tomadores, que vão pedir o certo dinheiro e que vão precisar pagar juros também, para que o banco possa também prever e saber lidar com as inadimplências. É isso. Acho que ficou bem claro. Magaive, quer ler sua resposta? Ele quer. Vai, Magali. Lê aí sua resposta. Que negócio de ter fone. Mas, oxe, como é que tu não tem fone? Tava falando nesse instante, Magai. Pois é, Pois fala é. aí. Fala, Magaive, todo mundo tá esperando sua resposta. Então, já que ele não quer participar, né? Providencie um fone da próxima vez. Conversinha é essa, que não tem fone. Por hoje passa, né, pessoal? Da próxima vez, próxima aula, ele deu os pulinhos de banda dele para arranjar um fone. Nem precisa de fone. Bota Fala ele para iniciar. seu microfone não tem... Aliás, seu celular não tem microfone, não é? Só botar o microfone do celular. Aí dá certo. Na próxima... Ah, tá. Ah, aqui ele tá no PC. Então, vamos aqui. Então, como é que ocorre esse processo de intermediação financeira? Na aula passada, a gente viu um esboço, né, de como é que seria. Nós temos os intermediários... Eu achei bem interessante a resposta da Tuliane, que ela conceituou, né, cada ente, né, cada figura, e depois ela falou como é que ocorreria a interação, né? Então, quem seriam os intermediários financeiros? Seriam os bancos, as corretoras de valores, né? Seriam as financeiras, né? Empresas que oferecem empréstimos. Então, esses órgãos, por isso que chama intermediários financeiros e não bancos. Porque o banco ele é um tipo de intermediário financeiro. A gente vai ver que existem outros intermediários financeiros, como as corretoras de valores, né, as corretoras de seguros, enfim, né, a gente tem vários intermediadores financeiros. E aí, a gente tem dois processos. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Vocês conseguem ver o meu mouse? Sim, não? Vocês estão vendo eu mexendo no mouse? Sim, sim. Pronto. Nós temos o processo de captação. O que acontece? Nós temos a figura dos agentes superavitários. Quem seriam esses agentes superavitários? Os poupadores. Aí, o que os poupadores fazem? Como eles são agentes superavitários, ou seja, eles têm dinheiro sobrando, né? Eles fazem o quê? Eles emprestam esse dinheiro, ou seja, eles investem esse dinheiro no banco, certo? Esse processo em que os poupadores colocam dinheiro no banco é chamado de captação. E por os poupadores investirem dinheiro no banco, como a Larissa falou, né, eles vão receber uma remuneração, né, mas vai ser uma remuneração bem baixa, né? E depois, de outro lado, nós temos outra figura que seria a figura dos tomadores, tá certo? Quem são os tomadores? Como o Kaique disse, né? São aquelas figuras dos agentes deficitários, ou seja, são aquelas pessoas que em algum momento, né, vão pedir dinheiro emprestado, vão precisar, né, de dinheiro emprestado ao intermediário financeiro. E aí, esse processo de tomar, né, de pedir dinheiro emprestado ao intermediário financeiro, seja um banco, seja uma financeira, é chamado de operação de crédito. E por tomar esse dinheiro emprestado, esse intermediador financeiro vai cobrar, além do valor que está sendo emprestado, uma taxa de juro altíssima, né? E a diferença exatamente, né? Eu acho que foi até a Larissa que falou na aula passada, né? Foi a primeira a citar esse conceito básico, né? Dentro da disciplina de mercado de capitais, que é o conceito de spread bancário, tá certo?
que é exatamente a diferença do juro que é pago, que é cobrado, né, pelos tomadores, do juro que é pago aos poupadores. No Brasil, esse spread bancário, esse spread bancário, ele é altíssimo, tá certo? Porque enquanto os bancos, eles oferecem taxas micro para a questão da poupança, que rende praticamente o quê? A poupança hoje está rendendo 70% de 2%, ou seja, 1, alguma coisa. Enquanto que ele cobra na operação de crédito, por exemplo, o cheque especial. O cheque especial tem, dependendo da modalidade de empréstimo, você tem, geralmente, tem modalidade de crédito que cobra cerca de 300% ao ano, tá certo? Você pede R$100 emprestado e você vai pagar 300, 400 reais para o banco, certo? Então, essa diferença é exorbitante no país. E por que essa diferença tão grande, né? Justamente porque nesse modelo, o que acontece? Em algum momento, os poupadores eles vão colocar dinheiro, mas eles também vão tirar, certo? Não vão deixar o dinheiro lá no banco para sempre, então eles vão tirar. E aí, os tomadores, eles vão requerer dinheiro do banco, mas um dia eles vão ter que pagar. Só que se nesse modelo, né, se a gente não colocasse aqui o fator de inadimplência, a gente estaria dizendo que todo tomador que pegasse dinheiro do banco um dia ia pagar. Só que a gente sabe que isso geralmente às vezes não acontece. A gente tem a figura, né, das pessoas que não pagam dinheiro. Tem um dado, né, que cerca de 16 milhões aumentou. Era 15, esse ano tá cerca de 18 milhões de pessoas atualmente no Brasil estão, né, com nome sujo no SPC Serasa. Justamente por não pagar essa dívida no banco. Então, esse spread bancário, ele serve justamente para ver essas questões, né, da inadimplência. Mas, mesmo assim, não justifica ter esse spread bancário tão grande, que no país é um dos maiores do mundo. Magali está perguntando, isso só ocorre entre pessoas ou em bancos entre si? O Sistema Financeiro Nacional, ele não permite a questão de agiotagem, tá certo? O que é agiotagem? Agiotagem é, inclusive, um crime, tá certo? O que é agiotagem? É você emprestar dinheiro para outras pessoas como uma forma de intermediação financeira. Então, por exemplo, se alguém está precisando, um amigo meu, alguém está precisando de dinheiro emprestado, tá ok, eu posso emprestar, ok. Mas eu fazer isso um trabalho, como o agiota faz, que empresta dinheiro e cobra uma taxa de juros por isso e faz isso como se fosse um banco, isso é crime, tá certo? Então, essa intermediação, ela ocorre através de organizações que são permitidas pelo Banco Central e pela CVM, tá certo? Então, para ser o intermediário financeiro, você precisa de autorização expressa, tanto do Banco Central, como também da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. É tanto que na aula passada, um de vocês me perguntaram sobre o Nubank, né? Nubank, perguntaram se o Nubank é um banco. O Nubank ainda não é um banco, ele é uma instituição financeira de pagamento. Depois a gente vai entender qual a diferença, né, de banco e essas instituições. Mas o Bacen, né, o Banco Central, ainda não deu aval para o Nubank ser banco, tá certo? Justamente porque uma das razões é porque o Nubank ainda não deu lucro, tá certo? Aí, está dizendo assim, diferente do banco, a agiota aceita seguro de vida. Exatamente, né? Se não pagar, ele vai lá e ele mata, faz alguma coisa, né? Pedro, Oi. o senhor fala que, tipo, o Nubank ele ainda não teve lucro, mas não é complicado, não? Tipo, uma empresa não ter lucro? É complicado, mas para a estrutura em si, é como se... tem alguns teóricos que vão chamar isso de unicórnios financeiros, né? Você sabe que é um unicórnio? Unicórnio é aquele ser bonito, né? Aquele
né, aquele animal fantasioso, bonito. O Nubank, né, alguns teóricos chamam como unicórnio financeiro, ou seja, penso que um dia ele vai um dia ele vai dar lucro, né? E o grande ativo do Nubank é a carteira de clientes dele, ou seja, todos os clientes, a maioria dos clientes se sentem altamente satisfeitos com a instituição financeira, ou seja, porque ela não cobra nenhum tipo de tarifa, ou seja, pelo bom atendimento que ela tem com os clientes, mas até hoje essa instituição financeira ela nunca teve lucro. Espera-se que um dia ela venha dar lucro, até porque ela vem trazendo outros produtos financeiros, como investimentos em RDB, né? E tem tantos programas, né? Do programa lá de pontuação, né? O Nubank Rewards. Então, um dia espera-se que o Nubank tenha lucro. E é tanto que ele expandiu, né? Está operando no Brasil e no México. Então, espere-se que um dia ele dê lucro, futuramente, né? E como a gente vai ver, vai ter uma parte na disciplina de administração financeira, que é análise de investimento, tá certo? A gente vai estudar isso no próximo mês. E o que é essa análise de investimento? A gente vai ver que todo investimento, ele tem períodos que não vai dar lucro, certo? Logo no começo do investimento, sempre vai dar prejuízo até que você tenha um retorno naquele investimento. Então, ainda é como se o Nubank ainda estivesse nessa fase de maturação desse investimento, até ele dar lucro. Então, quando ele começar realmente a dar lucro, acredito que o Banco Central vá, né, permitir que ele, né, faça parte do clube do bolinha dos bancos, né? Então, mas até então ele não é considerado um banco. Tá certo? Outra coisa que eu tinha para falar a respeito disso daqui é que, enfim, eu esqueci, fui falar do bem que esqueci. Mas tinha outra coisa que eu ia falar desse esquema aqui, mas se eu lembrar eu falo depois. Então aqui nós vamos para os slides. Então esse risco aqui. Então, aqui, cadê? Então, em outras palavras, né, o SFN, ele vai regulamentar onde sobra, né, onde está sobrando carne, para dar para quem falta, tá certo? Então, ele vai regulamentar essas questões. Onde sobra e ver onde falta, né? Tirar de um canto para outro. Eu sei que essa figura aqui, esse bichinho que tá magrinho, né? Era para estar, aliás, tá meio gordinho, era para estar um pouquinho mais magrinho, né? Malé tá dizendo que é gordofobia, é porque geralmente os cozinheiros comem, né, a comida que eles fazem, por isso que chama. Mas vamos aqui. Vocês estão enxergando o slide na tela toda? Não, né? Não, estamos vendo. Então, ó, nós vamos ver agora a questão das autoridades. Tem o grupo, esse grupo compreende as autoridades do Sistema Financeiro Nacional, a quem compete estabelecer e baixar regras para o funcionamento operacional dos mercados financeiros. Sim, antes de eu explicar sobre as autoridades, eu queria explicar algo, aquilo que eu disse para vocês que tinha esquecido, eu lembrei. Algo muito importante e que eu tenho que falar para vocês, se eu voltar. É nesse slide aqui. O que acontece? Aqui, nesse esquema aqui, tem algo muito importante. O que acontece? Vamos dizer, se os eu até fiz essa pergunta para vocês semana passada. Né? Aqui nesse esquema, os poupadores, eles colocam o dinheiro no banco, e aí os tomadores depois tiram o dinheiro do banco, né? E depois cobram, né? O banco cobra uma certa taxa de juros. Aí eu fiz a pergunta para vocês, né? Em que momento
desse esquema financeiro o banco atua com o dinheiro dele? Em que momento desse esquema financeiro, né, o banco utiliza o dinheiro dele? Em nenhum momento, né? O banco ele opera com o dinheiro dos poupadores. Ou seja, o banco é uma instituição que empresta o nosso dinheiro para a gente mesmo, tá certo? Porque quem são os poupadores? São os clientes do banco. Quem são os tomadores? São os próprios, né, clientes do banco. Então, o banco é a instituição financeira que ganha dinheiro com o nosso dinheiro, certo? Então, o que acontece? Quando o banco ele fale, quem é o maior prejudicado não é o banco, são os clientes do banco que têm o dinheiro retido lá. Então, o que acontece? Se um banco ele quebra, ele vai prejudicar uma grande leva de clientes. Aí, o que acontece? Vamos dizer uma suposição, porque isso é muito difícil de acontecer. Vamos dizer que o banco, vamos dizer aqui o Bradesco, vamos dizer que eu tenho uma conta no Bradesco, tá certo? E aí eu tenho dinheiro investido lá. Aí eu escuto que o Bradesco está quebrando. Aí o que eu faço? O banco está quebrando, o que eu faço? Vou lá no banco e tiro. Meu vizinho também que tinha dinheiro lá no Bradesco também começa a tirar. Aí vamos dizer que Kaique, né, nosso aluno Kaique aí, tinha conta lá no Banco do Brasil. E o Bradesco quebrou, será que o Banco do Brasil também vai quebrar? Aí Kaique vai, pega o dinheiro que tinha investido lá no Banco do Brasil e tira também. Aí, escutado isso, nessa altura do tempo, todo mundo já está sabendo que o Banco do Brasil e o Bradesco estão quebrando. Todo mundo resolve também de tirar dinheiro do banco. O que acontece? O Bradesco, o Banco do Brasil, começa a quebrar. E quando um banco quebra, pessoal, todos os outros bancos começam a quebrar. Porque nenhum banco suporta esse fenômeno que é chamado corrida bancária, certo? Que é quando todos os poupadores começam a tirar dinheiro do banco. Por que isso? Como é que isso acontece? Nenhum banco suporta uma corrida bancária. O que seria uma corrida bancária? Uma corrida bancária é quando todos os poupadores daquele banco começam a retirar dinheiro. O que acontece? Ó? Vocês estão vendo meu mouse? Sim. Não? Ó, o que acontece? Os poupadores, eles investem, eles colocam o dinheiro no banco, mas o dinheiro que eles colocou, eles podem tirar tudo de uma vez. Então, se eu investir R$1.000 no banco, eu posso pegar a qualquer momento e tirar aqueles R$1.000. Já os tomadores, o que eles fazem? Eles tiram o dinheiro, uma parcela, por exemplo, tirei R$1.000, só que eu vou pagar esses R$1.000 em 5 parcelas de 200. Ou seja, ele não volta em 200 não, de 5 parcelas 250, né, que tem os juros. Então, eu não vou voltar esse dinheiro tudo de uma vez só, vou voltar em prestação, né, em parcela em parcela. O banco não recebe toda vez, de uma vez só, o que os tomadores emprestam. Então, o que acontece? O banco ele não suporta uma corrida bancária. E quando um banco quebra, geralmente não quebra só um banco, quebra vários, porque acontece exatamente o que MacGyver disse lá, acontece a rede de fofocas. Um cliente do banco vai dizendo para outro, olha, tu sou fulano que o banco tal tá quebrando, pois tu tira teu dinheiro de lá, que senão tu vai perder teu dinheiro. Aí um vai tirando, outro vai tirando, aí um pensa que aconteceu num banco, aí já passa para outro banco, e assim gera se isso acontecer no banco, vai gerar um colapso financeiro. Por que acontece? O banco, pessoal, o sistema capitalista, ele depende dos bancos. Imagine aí, se tudo que a gente precisasse comprar, a gente precisasse de dinheiro vivo. Imagina aí, se eu precisasse comprar, por exemplo, um produto, eu tivesse que realmente, tudo que eu fosse comprar, eu precisasse de dinheiro vivo. Aí, vamos dizer, aí, se não existisse banco, da onde é que tu ia tirar esse dinheiro vivo?
Porque, por exemplo, tu tira teu salário, imagina aí, com um grande empregador, tu vai receber teu dinheiro, o empregador vai ter que dar o salário para você. Aí você ficar com esse dinheiro em casa, você guardar esse dinheiro em casa. Então, tanto a questão da violência e aumentar, ia virar um caos. Sem os bancos, o sistema capitalista vira um caos. Porque você precisa de uma instituição para guardar o dinheiro e para efetuar essas transações, tanto para não ter que estar transacionando, andando com um monte de dinheiro, certo? E até para não estar guardando dinheiro em casa. E até proibir, tá certo? Acima de 5 mil reais, existe uma lei que você não pode andar valores em espécie assim, acima de 5 mil reais. Você tem que dizer, né? Se você for pego transitando com valores acima, por uma autoridade policial, você tem que comprovar, dizer para que você está andando com esses valores, né? Então, tem esse pormenor também. Então, essa questão. Então, para que a gente possa preservar todo esse sistema financeiro, que existe essas entidades aqui, para que não ocorram essas corridas bancárias e para que o sistema financeiro seja preservado, vocês já viram a importância dos bancos para o sistema capitalista. Sem os bancos, o sistema capitalista ele não existe. Ele não funciona adequadamente. Então, para preservar esses bancos, que existam esses órgãos normativos, justamente para que não haja essas corridas bancárias, né? Não hajam, né? Essas instituições, elas não querem. Então, por isso que existem esses órgãos normativos. Ok? Aí nós temos aqui o principal, né? Que é o CMN, e as suas entidades supervisoras, que é o Banco Central do Brasil e a CVM. O que vocês estão dizendo no chat, hein? Eu vejo só as mensagens voando e eu sei acompanhar. Não, tá dizendo, o Brasil é tão falido que se você anda com muito dinheiro no bolso, eles acham que é estranho. É por uma questão de segurança, tá certo? Se você anda muito com dinheiro acima de 5 mil reais, se você não tiver uma explicação para estar andando com esse dinheiro, você pode estar até ser preso, né? Ser detido. Que aí pode ser um roubo, né? Oxe, como assim, mano? Pensa logo que é roubo. Você tem que explicar, dizer para onde é que você vai transacionar com esse dinheiro. Se você tem se você vai andar com valores acima de 5 mil reais, você tem que pegar esse dinheiro ou pagar logo, ou você tem que é considerado com altos valores. E acima de 50 mil reais, por exemplo, você vai transferir um valor acima de 50 mil reais para que todas as transações acima de 50 mil, elas são, o banco obrigatoriamente tem que informar para o Bacen que você está executando aquela operação, valores acima de 50 mil. Então, vai fazer uma transação acima de 50 mil, seja uma transferência, seja um pagamento, o Bacen obrigatoriamente tem que ser comunicado. O Banco Central tem que ser comunicado que você está fazendo essa operação. O seu banco comunica que você fez essa transação, tá certo? No momento que você fizer, o banco vai comunicar. Fulano de tal, em tal hora, fez uma transferência, fez um saque de 50... Aliás, para você fazer esse saque do banco acima de 5 mil reais, você tem que ir um dia antes no banco para pedir esse valor. Você não consegue sacar valores acima de 5... Aliás, a partir de 5 mil, você não consegue sacar no banco se antes ir lá dentro, né, e solicitar ao banco. Não, você tem que solicitar 24 horas antes para o banco, né, dispor daquele valor, né? Assim não. Dizer que você tenha 5 mil reais guardado lá nessa caderneta de poupança, se você quer tirar. Não é assim também não. Você tem que comunicar ao banco que 24 horas depois é que o banco vai dispor daquela quantia. Mas está dizendo, acho que até para depositar nos caixas lá fora só pode determinar até um determinado valor. Daí para cima, de tal valor você... É assim, você pode realizar vários depósitos, Magali. Então, por exemplo, você
No Banco do Brasil, acho bem interessante que tem caixas eletrônicos que é aberto. Você nem precisa colocar envelope, não. Ele já vai, você coloca o dinheiro, o próprio caixa eletrônico já vai contando as cédulas. Em outros bancos, como o Bradesco, no caso, a Caixa Econômica, você coloca as cédulas dentro do envelope, geralmente até 20 cédulas. Então, por exemplo, você pode, no máximo, em cada envelope, você pode colocar até R$ 2.000. Então, se você for fazer depósito, você vai colocando de 2 em 2.000, realizando os depósitos de 2 em 2.000. Tá certo? Então, é isso. Você não consegue. Tem as limitações. Até para você sacar esse dinheiro, você tem dificuldade. Você tem que pedir 24 horas antes para o banco dispor aquela quantia para você. E acima de 50 mil, obrigatoriamente o banco tem que comunicar ao Banco Central. Que foi o que aconteceu, né? Falando um pouco do cenário político, né? O que aconteceu nessas denúncias, né? Que está tendo as denúncias, né? De um certo deputado que fez um monte de transação aí com R$ 2.000, né? Para não ser pego pelo Banco Central. Acho que vocês devem saber quem é. Tá aí todos os jornais devem falar. Nayane está perguntando, Pedro, é para depositar na lotérica? Você pode depositar na lotérica, só deposita na Caixa Econômica, tá certo? A lotérica é um correspondente da Caixa Econômica. Então, você consegue depositar se você tiver uma conta da Caixa Econômica, seja uma conta poupança ou uma conta corrente. Mas para depositar em outro banco, não deposita na lotérica, não. Oi? Tipo, se aparecer uma certa quantia na sua conta, tipo, se, vamos dizer, 500 mil, você tem que justificar porque esses 500 mil aparecem na sua conta? Não, você não vai justificar. Vai ser R$ 500.000 na sua conta. Mas vamos dizer que você tem esses R$ 500.000 lá na sua conta. Aí você vai fazer uma transferência, se você movimentar, seja para pagar alguma conta ou você transferir esse dinheiro para outra pessoa, no momento que você faz essa transferência de valores acima de 50 mil, o banco comunica ao Banco Central que você fez essa operação. É rastreado, certo? Né? Em todas as operações acima de 50 mil, o Banco Central obrigatoriamente tem que ser comunicado que você fez essa transferência de valores. Tá certo? O banco sabe em qual instituição financeira você colocou aquele dinheiro, o Banco Central vai saber onde você colocou o dinheiro, tá certo? Vai saber o fim. Justamente para que isso? Pela questão da rastreabilidade, tá certo? Para evitar a evasão de divisas, evitar que esse dinheiro vá para fora do país ou que seja utilizado em corrupção, né? Que a maioria das vezes acontece. Então, justamente para evitar esses crimes financeiros. Magali perguntou, é porque ela também faz pagamentos como um banco, ela também pode ser usar spread bancário. A lotérica não é um banco. A lotérica é como se fosse uma entidade da Caixa, tá certo? É como se fosse um braço da Caixa. Imagine a Caixa Econômica como uma pessoa. A lotérica é como se fosse um membro da Caixa, certo? Um dos braços, por exemplo, vários braços. Não é filial, é uma estrutura da Caixa. Uma filial é como se você tivesse uma caixa aqui no Icó, outra caixa lá em Oroz, outra caixa no Iguatu. Você tem várias filiais, né, do mesmo banco. É a mesma caixa em si. As lotéricas, elas são o quê? É uma estrutura da Caixa, ou seja, é uma parte da Caixa Econômica. Só que a lotérica, ela tem monopólio sobre a questão dos jogos. Então, é a única operação, é o único estabelecimento que pode trabalhar com loteria, ou seja, com jogos, né, esses jogos do Brasil. E todas as loterias têm que ser supervisionadas pela Caixa. E também a Caixa, a lotérica, ela realiza a questão dos pagamentos, ela recebe pagamentos de outros bancos, tá certo? Então, tem essa questão do spread bancário, mas não é a lotérica em si que recebe o spread bancário, é a Caixa que é detentora das lotéricas, tá certo? É um membro da Caixa. Legiane colocou assim,
Então, só precisa comunicar se a pessoa for movimentar o dinheiro. Agora, se receber tal valor na conta, não precisa. Legiane, se for valores acima de 50 mil reais, o Banco Central vai saber que você recebeu ou que você transferiu, tá certo? Valores acima de 50 mil. Se entrou 50 mil reais na sua conta, o Banco Central vai saber, porque o seu banco vai comunicar ao Banco Central. Não é você, por exemplo, Legiane, você entrou 50 mil reais na sua conta, Legiane. Graças a Deus, né, você está muito feliz, alguém, né, fez um pagamento, uma transferência e transferiu para a sua conta. Não é você que vai comunicar, é seu banco que vai comunicar ao Banco Central que você recebeu esse dinheiro. Seja você que recebeu, ou seja você que transferiu. Você pegou 50 mil reais que estava na sua conta, a partir de 50 mil, e transferiu para outro banco, obrigatoriamente o Banco Central tem que ser comunicado. Certo? O banco em si, detentor da sua conta, que vai fazer essa comunicação. Não é você, é o banco. Tá certo? Então, aqui, quais são essas entidades? São as instituições financeiras de depósito à vista, né? No caso aqui, são os bancos, né? Quem sabe o que é um depósito à vista? Que poderia me dizer? Magali está perguntando, a lotérica se encaixa como uma agência ou uma sucursal? Não é nenhuma das duas, porque agências e sucursais são entidades privadas, tá certo? São entidades privadas. E a lotérica é meio que como se fosse uma como é que eu posso dizer? Uma concessão dada por uma empresa pública que é a Caixa. A Caixa Econômica é uma empresa totalmente pública. Tá certo? Então, ela dá uma concessão privada, né, para que alguém, né, administre uma certa lotérica. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos duas lotéricas, né, a São Francisco e a Avolila. Então, é um agente privado que tem essa concessão da Caixa para operar como a lotérica. Então, nem nenhuma agência, nem uma sucursal. Essas agências sucursais são de empresas privadas. É lógico, né, que vai estar assim, depósito à vista é depósito feito com dinheiro. Não está errada a sua resposta, está correto. Mas o que seria em si os depósitos à vista? São dinheiros que estão dentro das contas correntes, tá certo? Então, quando você deposita um dinheiro em uma conta corrente, é o que a gente chama de depósito à vista. Esse dinheiro que está lá na sua conta corrente, ele não gera juros, tá certo? Se você deixa R$1.000 lá na sua conta corrente, se passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai estar o mesmo valor, ele não vai incorrer juros, porque são chamados de depósito à vista. As contas correntes, elas só servem para receber dinheiro e transferir dinheiro, né? Realizar pagamentos, enfim. Sendo que, se você contratar uma cesta básica de serviço do banco, o banco todo mês vai cobrar uma cesta básica de serviço seu. Então, por exemplo, tem bancos que cobram, né, 15 reais, 10 reais todo mês, só por você, né, ter a conta lá no banco. Sendo que existe uma resolução do Banco Central que obriga todos os bancos a oferecerem uma cesta de serviço prioritária para cada cliente. Ou seja, todo mês você tem direito a 4 saques, a 2 transferências para pessoas do mesmo banco e 2 extratos e consultas ilimitadas por meio de aplicativos online. Aí o que acontece? Muitas pessoas desconhecem dessa resolução do Banco Central. E aí tem conta corrente no banco e todo mês paga 15 reais, 10 reais todo mês o banco de cesta de serviço desnecessariamente, porque existe essa resolução do CMN que você, né, os bancos são obrigados a oferecer uma cesta de serviços prioritária, né, que é obrigada para todo banco. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu crio, né, conta em banco, é pedir para que tire a cesta de serviço e coloque só cesta de serviço prioritário. Inclusive, eu já disse um bocado de amigo, né,
para tirar, né? Porque o banco cobra todo mês R$ 15. Aí você bote por ano, R$ 15 por ano, quanto é que não vai dar? Se for só R$ 100, já dá o quê? Se for só R$ 10, dá R$ 120 por ano, né? Mas como é 15, já vai dar um valor bem maior. Então, tem isso, né? Então, são essas instituições financeiras de depósito à vista. Aí nós vamos ter que essas entidades, elas vão operar sobre o sistema de liquidação e custódia. Quem sabe me dizer o que é o sistema de liquidação e custódia? Que ela é conhecida como um nomezinho, uma sigla. Quem saberia dizer que sigla é essa? Sistema de liquidação e custódia. Sem pesquisar na internet. Deus sabe que Deus estava vendo que você queria pesquisar na internet. Quem saberia me dizer o que esse sistema de liquidação e custódia quer dizer? A sigla. SLC? Não. A nossa famosa Selic. Vocês já ouviram falar de Selic? Selic nada mais é do que sistema de liquidação e custódia. Todos os bancos, foi quase, né? Todos os bancos, eles vão operar com base nessa taxa de liquidação e custódia. E aí nós vamos ter outra taxa que é chamada de CDI, né? Que é o certificado, né? Que significa certificado de depósito interbancário. O que é isso? Os bancos, o CMN, ele obriga que todos os bancos operem com saldo positivo todo dia. Então, todo dia os bancos eles têm que operar em saldo positivo. Justamente por quê? Para evitar a tal da corrida bancária, tá certo? Então, para que os bancos, né, não operem com caixa negativo, o que eles fazem? Eles pedem dinheiro emprestado uns pelos outros, certo? Eles vão pedindo emprestado, um banco vai pedindo emprestado ao outro, e se um banco ou outro não tem dinheiro, eles pedem dinheiro emprestado ao Banco Central. E aí, lógico que um banco não vai emprestar dinheiro ao outro de graça, eles vão cobrar uma taxa, né, para esse empréstimo. Essa taxa é chamada exatamente de CDI, que é justamente fixada, né, com base Selic. Geralmente, a CDI ela está para a par com a Selic. Então, se a Selic está hoje de 2%, o CDI está em torno de 1,9%, é um pouquinho a menos do que a Selic meta. Magali está perguntando, tem diferença entre o sistema de liquidação custódia e a taxa Selic? Tem diferença. A Selic, ela que no caso seria a Selic meta, que tem essa diferença do sistema de liquidação e custódia, que no caso essa taxa de juro, e no caso a Selic meta. O que seria a taxa de Selic meta? Seria a taxa de juros básicas da economia, certo? Então, seria a taxa de juro que vai compor todas as outras taxas vão se referenciar por ela, tá certo? Então, seria a Selic meta, certo? A taxa de juros da economia como um todo. Então, todas as instituições vão se referir a essa Selic meta. E esse sistema aqui de liquidação e custódia, que no caso seria a mesma Selic, só que voltada para, no caso, operações de crédito e investimentos. Então, meio que é quase a mesma coisa, mas tem essa diferenciação. A Selic meta é aquela taxa Selic que é divulgada, né? A Selic aumentou, está de 2%, está de 2% ao ano. Então, aquela Selic meta, e existe a Selic que é utilizada nos bancos, que está um pouquinho, né, quase igual à taxa Selic meta. Então, é meio que existem duas Selics no Brasil, aquela que é meta a ser atingida e a que é praticada, que ambas são quase iguais. Pode ser que a que é praticada pelo banco seja menor
ou seja maior do que a Selic meta, tá certo? Então, pode ser que eu tenha embaralhado a sua cabeça, mas a Selic meta seria a taxa básica de juros da economia, tá certo? É aquela que vai regulamentar todas as outras taxas, e a taxa e o sistema de liquidação e custódia, que vai pegar essa Selic meta e vai remunerar tanto os investimentos, como também vai cobrar das operações de crédito, né? Tanto dos financiamentos quanto dos empréstimos. Deu para entender, Magali? Tá aí? Sim, não? Pronto. E nós temos também as demais instituições financeiras. As corretoras de valores, que são aquelas instituições que vão operar nas questões de investimentos, né? Vão fazer investimentos na Bolsa de Valores, tá certo? Vão também fazer outros investimentos de pessoa física. Nós também temos as casas financeiras, né? Que são aquelas instituições que operam com vários bancos, certo? E vão oferecer empréstimos, financiamentos. Aqui no ICOL nós temos algumas financeiras, tivemos também alguns alunos que estagiaram nessas instituições financeiras. Nós temos as bolsas de valores. No Brasil, nós temos 6 bolsas de valores, em que a principal é a B3, que é a de São Paulo, tá certo? E elas vão operar a questão, né, das ações, né? As vendas e compras de valores mobiliários. Aí nós temos as bolsas de valores, né, essas bolsas de mercadorias futuras, basicamente a mesma coisa, tá certo? Elas vão operar ações, né, e papéis e moedas, né, de empresas. E outros intermediários financeiros, né, como a questão de operadoras de seguros, né, de corretagem, corretoras, certo? E outros intermediários financeiros. E nós temos, em outro lado, essas autoridades que estão ligadas ao mercado de seguro e resseguro. O que é resseguro? Alguém saberia me dizer o que é resseguro? Você sabe o que é resseguro? Hein? É isso que vocês estão pensando. É isso que vocês estão pensando. O resseguro é o seguro do seguro, tá certo? Todo seguro, obrigatoriamente, tem outro seguro, porque ele precisa, né, dar garantia às pessoas que contrataram aquele seguro. Então, todo seguro, obrigatoriamente, tem o seu seguro, que é chamado de resseguro, tá certo? E o resseguro tem outro seguro, que é chamado de FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, tem sim, o resseguro pode ter, né, e tem o outro seguro. Sério, Vitória, todos têm, porque precisam, né, dessa segurança. E nós temos, né, a questão do sistema de capitalização e previdência. A capitalização aqui são títulos, por exemplo, a Telecena. A Telecena é um título de capitalização. É como se fosse um título em que você vai concorrer a vários prêmios, tá certo? E depois de um certo tempo você resgata parte daquele valor em que você pagou pelo aquele título. Então você, por exemplo, você tem Telecena, você tem Cariri da Sorte, né? São títulos de capitalização. Tem o IDEACAP da Caixa, né? Todos os bancos oferecem esse tipo de capitalização. Eu digo logo para vocês que vocês corram disso, porque isso é só para quem acredita em sorte, né? Vai que um dia você seja contemplado, mas nunca acontece. Então, fuja disso, pelo amor de Deus. E nós temos a questão das previdências privadas, né? Há uma complementação da previdência, né? Muitas pessoas acham até vantagem disso, mas depois a gente vai ver que não tem tanta vantagem, não. Depois a gente vai ver um pouco mais sobre a questão das previdências privadas. Tá certo? Mas só falta 15 minutos. E como não vai dar... Eu vou deixar essa explicação do CMN para a próxima aula, que eu estou quase sem voz. Tá certo?